Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos a este canal. Você pode acompanhar esse conteúdo pelo YouTube ou pelo Spotify. E eu sou Benito Ribeiro, eu sou terapeuta, sou professor, sou escritor, sou treinador de outros terapeutas. E aqui vai ser o lugar onde eu vou trazer algumas reflexões mais profundas dessa jornada de ser terapeuta, ser professor e treinador de outros terapeutas, tá? Inclusive, o tema que eu queria trazer para vocês hoje foi o tema que foi levantado ontem numa aula do meu curso de formação de terapeutas e que eu achei interessante desenvolver um pouco mais esse assunto, tanto para mandar para os meus alunos lá, que eu falei até no grupo hoje que eu ia mandar para eles, e também compartilhar mais para vocês terem uma abertura para esse olhar sobre o processo terapêutico. A gente estava falando sobre o ser terapeuta, sobre esse processo de ajudar no despertar das pessoas, e a gente já chegou no assunto da espiritualidade, da fé, que eu, como terapeuta e como professor, considero ser algo extremamente importante de estar presente dentro do processo interno da gente. E aí eu preciso primeiro que você compreenda que essa necessidade de um processo espiritual de fé estar na gente não tem nada a ver com religião, tá? O que acontece é que, dentro do processo terapêutico, vai chegar um momento onde haverá uma limitação para o quanto que a gente tem controle sobre a vida. O quanto que a gente pode realmente trabalhar dentro daquele âmbito que está sob o nosso controle para que a gente chegue a um determinado patamar de vida. E aí, quando a gente chega neste lugar onde há uma real limitação àquilo que está sob o nosso controle, é aí que vai entrar a necessidade de se ter uma prática interna espiritual, uma prática de fé. Porque vai ser o momento onde a gente vai precisar soltar, onde a gente vai precisar confiar em algo maior do que a gente, para que a gente não fique numa paranoia louca, algumas pessoas chegando até um nível de burnout, de ficar sempre em busca do que mais eu posso fazer para garantir que eu chegue àquele resultado que eu quero. E eu já fui muito uma pessoa desse tipo, né? De ficar sempre em busca, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, e me acumulando de obrigações e tarefas para serem feitas para chegar no objetivo que eu queria. Até que num dado momento, eu lendo um livro do Bob Proctor, eu travei, realmente travei, apenas com o título de um dos capítulos do livro dele. O título era o seguinte: faça a sua parte e deixa Deus fazer a dele. Sim, é uma coisa extremamente simples, né? Faz sua parte, deixa Deus fazer a dele e segue sua vida focado naquilo que é seu. E entrega o resultado para algo maior do que você, porque realmente esse resultado não está completamente sob o seu controle. Depois daquele livro, é interessante que eu comecei a me trabalhar e eu posso dizer que aquele livro me deu um salto de fé muito grande. Essa fala dele, de faz a sua parte e deixa Deus fazer a dele, me fez perceber que dentro do meu processo eu não estava deixando Deus fazer a parte dele. Eu estava sempre em busca de descobrir qual era essa parte de Deus para ver se eu conseguia fazer essa parte no lugar dele, para garantir que chegasse no lugar que eu realmente quero que chegue as coisas que eu estou fazendo. Só que a gente não tem como fazer isso, né? Na realidade, a gente não tem como ter todo esse domínio como se nós fôssemos Deus dentro dos nossos processos de vida. E é aí onde eu chego a uma outra reflexão muito importante, que é porque para mim acontece o seguinte, né? A fé alimenta o processo terapêutico tanto quanto o nosso processo terapêutico alimenta a nossa fé. E por que eu estou dizendo isso? A gente só vai conseguir viver verdadeiramente esse movimento de entregar quando a gente aprender a acolher os opostos. Tá, e o que Benito está querendo dizer quando ele fala esse negócio, né? Que tem que aprender a acolher os opostos. Porque quando eu entrego, por exemplo, quando eu estou, sei lá, lançando um projeto de trabalho e eu quero que aquilo dê certo, que as pessoas venham, que aquilo seja um sucesso. Se eu entrego para algo maior e aceito que eu não tenho um controle e continuo fazendo a minha parte, eu vou continuar fazendo a minha parte para que tudo dê certo. Mas eu também tenho que internamente estar em paz caso aquilo dê errado. Então percebe, para que eu consiga entregar e mesmo assim continuar trabalhando pelo sucesso, eu tenho que acolher esse oposto complementar ao sucesso, que é o fracasso, que é olhar para aquilo tudo dando errado, que pode sim dar errado, por mais que eu faça tudo o que eu enxergue que é necessário para que dê certo. Mesma coisa, isso é uma coisa que eu gosto de falar muito em sessão, né? Às vezes as pessoas entram em relacionamentos amorosos com um medo extremo daquilo dar errado,
que acaba trocando os pés pelas mãos nos relacionamentos e, consequentemente, fazendo dar errado. E aí percebe só a diferença? Quando eu aceito o oposto complementar, que é ao dar certo, que é o dar errado, a gente consegue ficar tão em paz com ambos os resultados que a gente tem mais tranquilidade, mais liberdade interior para fazer aquilo que realmente cabe a nós para que isso dê certo. Nos dá garantia de que dê certo? Não nos dá garantia que dê certo. Mas aumenta a probabilidade de dar certo por você estar mais em paz para fazer aquilo que é preciso para dar certo. Percebe que o tanto que isso aqui alimenta a fé? Porque quando eu aceito esses dois lugares, desses opostos complementares, eu consigo entregar. Eu consigo compreender que, independente do que eu faça, vai acontecer o melhor que é para mim. Isso que é confiança. Eu lembro de um cara que eu ouvi falar sobre confiança, que foi quem mais me convenceu sobre a palavra confiança, que ele falava assim: confiar é acreditar que o outro está fazendo o melhor que ele dá conta de fazer, mesmo que o melhor que ele dá conta de fazer não seja o que eu quero. E quando a gente vai olhar para este algo maior, para esse algo espiritual, para esse lugar de fé, a gente vai precisar confiar no sentido de estar fazendo o melhor que é possível ser feito, mesmo que esse melhor que é possível ser feito não seja o que eu quero. Então percebe, é por isso que a gente precisa aprender a acolher esses opostos. E já dizia lá na filosofia, e o Bert também falava isso, do quanto que há uma real necessidade da gente acolher este oposto àquilo que a gente quer, para que a gente, inclusive, consiga viver esse lugar que a gente quer. Lá nas explicações filosóficas que o Bert traz, ele coloca assim, né? Só pode existir o bom se existir o mal. Só pode existir a vitória se existir a derrota. Só pode existir a saúde se existir a doença. Só pode existir a vida se houver a morte. Então percebe, não há como eu viver o lugar luz dessas coisas se eu não aprendo a aceitar e a acolher este lado sombra, que é um oposto complementar e que precisam existir, porque sem um o outro não existe. Então percebe, a gente vai precisar fazer esse processo interno, e nesse processo interno a gente vai precisar internamente trabalhar todas essas dores que estes lados sombras de todas as coisas causaram na gente, para que a gente comece a aprender a acolher esses opostos. Porque é no acolhimento dos opostos que a gente pode ter mais liberdade de escolher o que eu quero viver. Percebe só que quando você vai em busca do sucesso, mas com medo do fracasso, você está olhando muito mais para o fracasso que você não quer viver do que necessariamente para o sucesso que você quer construir. Quando você está em busca da cura de uma doença, às vezes você está olhando muito mais para a doença e a tentativa de fugir da doença do que para a saúde, que é o lugar que você quer ir. Coisa que não acontece quando você consegue entrar num movimento interno de paz com a vida do jeito que ela é, com a espiritualidade do jeito que ela é, com as coisas que nos acontecem constantemente e que estão sim trazendo algo que a gente precisa para que a gente siga neste processo. Então, fé vai caminhar junto do processo terapêutico? Vai sim. Vai ser preciso que a gente faça essa retroalimentação de um para o outro. Eu gosto muito da antropologia do Viktor Frankl, que ele olha para os nossos três corpos. Nosso corpo físico, o nosso corpo mental e o nosso corpo espiritual. A caminhada destes três corpos precisa ser equivalente. Eles precisam caminhar juntos. Que a nossa evolução interna vai depender deles três caminhando juntos. Assim a gente consegue ir mais longe, assim a gente consegue construir mais e fazer da vida uma vida mais próspera, tá? Espero que vocês tenham compreendido este conteúdo. Provavelmente eu vou aparecer aqui sempre às quintas-feiras para trazer algo que a gente começou a refletir lá na turma de formação para cá, porque a ideia daqui é que seja realmente um conteúdo mais aprofundado, tá? Então é isso, me sigam lá no Instagram, lá também tem mais conteúdo e podem mandar mensagem, tanto lá como aqui no YouTube, que na medida do possível a gente vai produzindo conforme vocês vão trazendo, tá? Até o próximo.